Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai comentar sobre um tema bastante atual, a chamada relevância para o recurso especial. A relevância estabelecida como requisito de admissibilidade do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Como vocês sabem, aí uma emenda constitucional recente, a emenda constitucional 125 de 2022, trouxe uma novidade para dentro da Constituição brasileira, estabelecendo, criando aí o parágrafo 2º no artigo 105, que estabelece, cria a chamada relevância como requisito de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial é aquele recurso, também previsto na Constituição, que serve para que você possa pedir aí que o Superior Tribunal de Justiça faça uma análise de legalidade sob o ponto de vista das leis federais, de aplicação, portanto, das leis federais, sob o ponto de vista da sua legalidade de uma determinada decisão judicial. É um mecanismo mais simplificado que qualquer cidadão, qualquer parte no Poder Judiciário tem para provocar o Superior Tribunal de Justiça para que ele decida se a decisão proferida, que está sendo objeto aí do recurso especial, está de acordo ou não com a legislação federal. Muito bem. Essa emenda constitucional, que quando tramitava ainda como proposta de emenda constitucional, ficou popularmente chamada de PEC da relevância, então trouxe essa alteração com a criação do parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal. Muito bem. Alguns aspectos são bastante relevantes e é importante trazer algumas linhas gerais, depois a gente vai gravar outros vídeos para descer um pouquinho mais no detalhe sobre alguns conteúdos dessa PEC, porque ela promete modificar bastante aí o regime do recurso especial perante o STJ, como já aconteceu quando o STF, quando a própria Constituição foi alterada para que ficasse estabelecida a chamada repercussão geral como requisito de admissibilidade para os recursos extraordinários, também perante aí, não ao STJ, obviamente, mas perante o Supremo Tribunal Federal, perante o STF, o que também aconteceu quando, tempos depois, se criou aí, com a alteração da CLT, o chamado requisito processual da transcendência para que fosse estabelecida a possibilidade da interposição de recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho. Trazendo essas questões, eu quero comentar rapidinho com vocês 3 aspectos gerais que depois a gente pode detalhar em vídeos futuros, que saltam aos olhos já na própria leitura do parágrafo 2º do artigo 105, estabelecido aí na Constituição por conta dessa emenda constitucional 125. O primeiro deles, e aqui vale uma interpretação sistemática do sistema brasileiro como um todo, do sistema judiciário brasileiro, é que esse requisito da relevância traz uma efetiva simetria entre as cortes de vértice, entre as cortes supremas brasileiras, entre aquelas cortes que têm o papel definido na própria Constituição como aquelas que são responsáveis, que têm atribuição e competência, portanto, para determinar a aplicação uniforme do direito dentro das suas esferas, obviamente, de atuação, e também, portanto, garantirem aí uma unidade ao direito brasileiro, entendendo que o Brasil é um país só e, portanto, o direito brasileiro deve ter igual significado de norte a sul, de leste a oeste do país. Isso porque, a gente já comentou aqui en passant, mas vale o reforço. Isso porque, tanto para o recurso extraordinário perante o STF, quanto para o recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, nas causas então ligadas aqui ao direito do trabalho e processo do trabalho, já havia sido estabelecido esse requisito específico de demonstrar que o recurso em questão discute uma questão que é muito maior do que a simples discussão do caso que está sendo analisado. Vale dizer, o estabelecimento desses requisitos
para o STF, repercussão geral, para o TST, transcendência e agora para o STJ, a chamada relevância, na verdade, reforçam essa identidade desses tribunais enquanto cortes que não analisam pura e simplesmente casos, mas que têm a função primordial de analisar questões. E justamente por isso, né, o julgamento dos casos perante esses tribunais é algo que acontece de forma secundária, é algo que acontece de forma consequencial da análise da questão que está discutida. E justamente por isso, entendendo-se essa importância dos tribunais de vértice, é que não se pode deixar de estabelecer algum filtro recursal para que o tribunal enxergue se efetivamente aquela questão que está sendo discutida no recurso, ela tem abrangência maior do que pura e simplesmente o caso que está sendo discutido. Então, esse é o raciocínio por trás disso. E agora, a Emenda Constitucional 25, ao estabelecer a relevância, ela traz essa simetria entre STF, TST e STJ, e isso é bastante importante, tá bom? Olhando especificamente para a regra do parágrafo 2º do artigo 105, há dois outros pontos que são bastante importantes da gente tratar desde já. Então, a gente já falou da simetria, o primeiro, né? A gente ia falar de 3, faltam 2, a gente vai falar do segundo, que é justamente uma leitura do artigo 105, parágrafo 2º da Constituição, diz mais ou menos o seguinte, olha, deverá haver relevância, na forma da lei ou nos termos da lei. Notem, então, que aqui já há uma controvérsia em saber se deve ou não haver uma lei regulamentando essas questões, regulamentando como a relevância deverá ser alegada, comprovada, demonstrada, etc., e estabelecendo, portanto, a Constituição apenas que esse requisito sob o ponto de vista constitucional. Aquela discussão sobre as normas constitucionais de eficácia contida, as normas constitucionais de eficácia limitada, entra em bastante relevância aqui, sem qualquer trocadilho, justamente para que se veja se há necessidade ou não, se haverá necessidade ou não da edição de leis, ou de uma lei, enfim, provavelmente alterando o Código de Processo Civil, para estabelecer essas questões mais específicas, detalhes, digamos assim, mais procedimentais ou operacionais da aplicação da relevância enquanto pressuposto recursal do recurso especial. Isto é bastante importante, porque se chegarmos à conclusão de que de fato depende da lei, enquanto a lei não for publicada, etc., o requisito da relevância, embora exista sob o ponto de vista constitucional, não pode ser utilizado para negar seguimento ao recurso especial. Note, então, que essa discussão é bastante importante e corremos o risco, inclusive, de que essa discussão seja levada ao STF e o STF tenha que decidir sobre isso, tá bom? A gente vai falar disso mais para frente em outros vídeos, mas fica desde já esse apontamento. E o terceiro apontamento relevante é algo que surge de uma das hipóteses previstas no artigo 105, parágrafo 2º, em que existe relevância. A própria norma constitucional já estabeleceu alguns casos em que a relevância está presente. E um deles é o seguinte: quando a decisão recorrida, quando o acórdão recorrido, ele estiver contrário à jurisprudência dominante do STJ. Veja só que o legislador constitucional só estabeleceu jurisprudência dominante, mas ele não diz o que é jurisprudência dominante. Ele não diz se ele quis falar de súmula, se ele quis falar de decisão proferida em casos repetitivos, se ele quis falar de decisões já uniformizadas pelo STJ, pelas suas cortes de uniformização, pelos seus órgãos colegiados, de uniformização. Então, esse aspecto também é bastante importante e talvez até reforce essa visão de que precisaremos de uma lei, inclusive, talvez, para dizer o que é jurisprudência dominante à luz do artigo 105, parágrafo 2º da Constituição. Como eu falei, a gente também vai abordar esse tópico em um outro vídeo mais para frente, mas é bastante importante já de logo, porque de uma leitura inicial, vários autores já se manifestaram sobre isso e têm discutido exatamente essas questões.
se o requisito da relevância se aplica desde já, né, nessa discussão sobre se depende ou não de uma lei regulamentando, e o que vem a ser, o que pode ser a jurisprudência dominante prevista lá num dos incisos do artigo 105, parágrafo 2º, como hipótese em que a relevância está presente. Legal? Bom, por hoje é só, era isso que eu ia trazer para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar aqui ó, o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, curtir, comentar, compartilhar, etc. Para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, galera. Valeu!